Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pedir para os irmãos abrir as vossas Bíblias em Marcos, capítulo 15, versículo 33. Aleluia, Jesus. Marcos, capítulo 15, versículo 33. Todos acharam? Amém. Aleluia, Jesus. Chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isto, diziam: Vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para beber uma esponja em vinagre, e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: Verdadeiramente, esse homem era filho de Deus. Somente até aqui. Pode sentar dando glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Percebemos que no versículo 34, quando Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ali, Jesus cita o início do Salmo 22, Salmo de Davi. Salmo esse que se refere a um canto, um lamento pessoal. Lamento de uma pessoa angustiada. Nesse salmo, essa pessoa mencionada está em grande sofrimento de zombaria daqueles que deveriam ter compaixão dele, mas de tanto ele clamar e clamar, ele não é correspondido por Deus. Ali, Jesus se sentiu assim. Ele sabia que podia clamar o quanto ele quisesse, mas nada mudaria. Ele precisava passar por tudo aquilo naquele momento. Quantos aqui já se perguntaram, por que Jesus teve que morrer na cruz? Qual a razão dele ter que morrer na cruz? Por que ele não simplesmente perdoou o pecado do homem? Se Deus é amor, por que ele não simplesmente apenas olhou para a humanidade e disse assim: eu perdoo a todos, está todo mundo perdoado, vai todo mundo para o céu? Por que foi necessário que ele morresse? Sabe por quê? Se Deus simplesmente perdoasse o pecado do homem, ou varresse o pecado do homem para baixo do tapete, ele seria bom, mas ele não seria justo. Porque o que é a justiça? A justiça, ela é a punição do erro. E o pecado precisa ser completamente punido. Aí nós temos um grande dilema, porque de um lado, Deus deseja em seu amor salvar o homem. E do outro lado, Deus deseja em sua justiça condenar o pecado do homem. E a cruz é onde o amor de Deus e sua justiça, ela se encontram num elo perfeito. Porque na cruz, o amor de Deus ele é demonstrado e os pecados da humanidade são completamente punidos. Ou seja, a cruz, ela foi necessária para satisfazer as exigências de Deus, da justiça e da santidade de Deus. Para que uma vez essas exigências satisfeitas, o homem pode ser verdadeiramente salvo pela graça. Analisando esse texto, igreja, teve uma coisa que me deixou muito intrigado. Nós podemos perceber que é de costume dos judeus daquela época, quando um pai perdia um filho, ele rasgava suas vestes como um sinal de grande dor. Nós podemos notar isso em Gênesis capítulo 37, versículo 34, quando chegaram para Jacó e disseram: seu filho José está morto. A reação de Jacó foi rasgar suas vestes. Segundo Samuel capítulo 13, versículo 31, chegaram para Davi e disseram: seu filho Aminon está morto, a mando do seu filho Absalão. A primeira reação de Davi também foi rasgar suas vestes. Todo judeu daquela época, quando ele recebia uma notícia trágica como essa, a primeira reação deles era rasgar as vestes.
No texto, diz que havia um véu que fazia a separação do natural para o sobrenatural. E é só uma vez por ano que uma pessoa tinha acesso a entrar no sobrenatural. Aliás, era um homem só que podia passar pelas 3 portas do tabernáculo: o caminho, verdade e vida. Então Jesus, entendendo que ele tinha que concluir aquilo que Deus havia determinado para a vida dele, ele falou assim: Pai, se era para ser assim, então está consumado. Quando Deus termina de ouvir isso, o próprio Deus agora pega as vestes, que era um véu que separava o natural do sobrenatural, um véu de 18 metros de altura. E quando Jesus disse, está consumado, o próprio Deus agora pega as vestes, que era o véu, e rasga, liberando o acesso que antes era restrito para mim e para você, para que nós possamos agora entrar e viver o sobrenatural de Deus. E o que Jesus disse? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai se não passar por mim. Então não desperdiça isso, igreja. Se prostra, ora. Agora você pode falar diretamente com o Pai. O véu foi rasgado e o salário do pecado foi pago com a morte de Jesus. Então honre todos os dias, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia, Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade.